Quero só agradecer a presença de todos. Vocês estão desculpadíssimas, realmente esse trânsito está enlouquecido, né? Assim, todo mundo preso, eu acho que a plateia também deve estar presa aí no trânsito. E eu queria agradecer a acolhida de vocês ao convite, ao projeto Casa da Palavra, que é tão caro para a academia, essa discussão sobre a interseção da literatura com outras áreas. Eu acho que essa rede e essas leituras, né, e essas escritas é bastante interessante de discutir. Queria agradecer também aos patrocinadores desse projeto, que é a Unimed, o Instituto Unimed BH, por meio dos cooperados, e a CBMM, o projeto é da Lei de Incentivo Rouanet. Queria registrar a presença do nosso acadêmico Luiz Gifone na plateia e desejar a vocês uma ótima noite. Desejar não, tenho certeza que a gente vai ter uma noite maravilhosa. Obrigada, gente. Bom, quando a Ruth me propôs fazer os desenhos para o livro, a primeira coisa que eu fiz foi ler. Depois eu li de novo, depois eu li de novo, porque eu costumo fazer assim, quando alguém me pede desenho para livro. Eu leio até o ponto em que o livro o texto já está um tanto assimilado como atmosfera, ou como conjunto de figuras, as sensações, e aí eu começo a vislumbrar, sem ainda ter feito esboço nenhum, que elementos eu precisava deter. Assim. Eu comecei fazendo alguns estudos da figura humana e do touro, porque eu precisava criar o ser híbrido, né? Animal-homem. E eu nunca tinha feito nenhuma figura do Minotauro, nunca tinha desenhado um Minotauro. E eu já tinha tido muito contato com a iconografia do Minotauro pelo Picasso. Eu já tinha visto 2 exposições de gravura do Pablo Picasso. Eu tenho um livro que tem imagens também. Então, aquele universo era muito familiar para mim. E, quando eu comecei a fazer os desenhos, parecia que eu estava, de alguma forma, ainda com a referência desse Minotauro do Picasso. Então, foi um pouco difícil me descolar disso inicialmente. Fiz muitos esboços até que comecei a encontrar o Minotauro da Ruth. Aí começou a descascar, como se eu estivesse tirando o excesso de um... Eu gostei do Minotauro da Ruth. O Minotauro da Ruth não é um Minotauro qualquer, não se parece nada com o do Picasso. É isso que eu, no fim das contas, eu cheguei a essa conclusão. Mas foi difícil, acho que é difícil. A primeira coisa, quando a gente vai criar algo, muitas vezes isso acontece com uma certa frequência, que é você tirar o que já está sobreposto de registro, né, de referência, de imagens prontas. Né? Eu precisava de uma imagem nova para isso, porque era o Minotauro da Ruth, Minotaurina. E aí eu precisava chegar nisso. Então, foi até eu encontrar um Minotauro que fosse frágil o suficiente, que tivesse um tipo de qualidade que não fosse aquele touro do Picasso, né? Aquela coisa assim, meio violenta demais e predominante demais. Eu precisava de um Minotauro que fosse também um pouco rebaixado, assim, desse caráter mais ostensivo, sabe? Então, eu precisei perder esse lugar. E aí eu comecei a fazer... Quando eu encontrei esse vermelho, e aí eu fui fazendo uma gradação de cinzas e uma gradação de vermelhos, que passava um pouco pelos tons de rosa, e para o vermelho mais escuro, quase sangue, o preto, 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 mas também a tonalidade do marrom e alguns cinzas bem lavados. Então, fui trabalhando com a pena e o pincel, e o nanquim, principalmente, e aquarela também. Essas imagens que eu preparei desse arquivo, eu achei legal compartilhar, porque eu tenho o arquivo do livro mesmo, né, que é um PDF
a partir do qual geramos essa beleza de livro. Essa aqui é a capa dele. Então, ele é uma capa contínua, né? Ali está o desenho original. A gente acabou, como vocês podem ver, fazendo a gente teve que espelhar, porque a gente queria que essa parte ficasse aqui e o original é assim. Então, digitalmente, a gente espelhou para a cabeça do Minotauro ficar aqui na frente e a gente fez uma capa que continuava. Assim. Acho que foi a terceira proposta de capa que eu fiz, essa aí, foi a que ficou mais... funcionou melhor, assim. Quando a gente foi editar, então, como a Ruth disse antes, o livro já tinha sido impresso uma vez com uma ilustração que ela não tinha sentido que ela funcionava ou dialogava com o texto, de fato. Então, o desafio era criar esse diálogo e essa conversa. Então, eu já tinha os desenhos prontos. E eu não achei que a gente fosse usar todos. Eu achei que a gente fosse usar alguns. Na verdade, me encomendaram 11, eu fiz 30. A encomenda da editora, que é a Janaína Rocha, era 11 desenhos. Um para a capa, 10 para o miolo, e a gente vai criar essa relação. E, enfim, não precisava ser um desenho para cada fragmento. Mas como eu fiz muito mesmo, eu fiz uns 80 desenhos. E desses 80 desenhos, 30 eram bons. O resto era processo, pesquisa, experimento, fracasso, né? Basicamente assim que as coisas são. Então, eu tinha esse tanto de desenho, a gente tinha todos os fragmentos. Eu peguei esse outro livro dela e cortei ele todinho, assim, tirei só os textos. Então, eu tinha todos os fragmentos dela já diagramados, assim, num certo bloquinho. Do tamanho um pouco que está aqui, assim, né? Nessas manchas gráficas, assim. Então, eu levei para a casa da Janaína os meus originais de desenho, todos os fragmentos numerados, fora já do livro, né, da primeira edição, picotado, bem disponível para montagem, e a gente lia em voz alta o fragmento e punha do lado o desenho. Então, alguns desenhos eu já tinha feito propositalmente para um ou para outro fragmento, mas eu cheguei a algumas figuras que era o Minotauro, né, o personagem mesmo, o labirinto e os olhos, porque aparece muito no texto o olhar do Minotauro. Quase como se fosse a única coisa humana que aparecia naquele rosto do animal, ou que não expressava muito, mas que era sempre onde aparecia o conflito e a condição até do sofrimento dele como criatura. Então, era sempre o espelho e o olho do Minotauro sempre apareciam, assim, a visão. Era sempre um ponto forte dos textos. Então, eu fiquei com isso, o olho, o labirinto e as formas possíveis do Minotauro. Eu vou passar rapidinho para vocês verem. Essa é a capa com os textos prévios, né, antes de começarem os fragmentos. Esse é a concha. Esse é uma mistura do olho com o pelo. E tem o pelo do bicho também. Eu acho que eu fiquei um pouco ligada nessa qualidade assim também. Esse é uma cena de sexo, não sei se vocês conseguem ver. Tem duas. Essa é uma delas, tem mais um ponto de vista. Ele está de costas e a moça está de frente para ele. Vocês conseguem ver? Pois é. Essa é uma versão do olho cego, ou do olho sangrado, assim. Tem essa coisa um pouco monstruosa do pelo que vai descendo, né? Nascimento de Astério. E assim foi, a gente foi casando. Eu tinha uma coleção de olhos, muitos assim, tinha feito uns 20,
olhinhos. E aí acabou que a gente foi fazendo essa combinação. Esse é uma combinação do olho com o labirinto. Tem uma abstração das duas coisas, assim, uma junção. Essa é a segunda cena de sexo. Essa era uma proposta para a capa, que acabou entrando... Eu tinha feito... Vocês vão ver que vai aparecer de novo essa figura mais 2 vezes. Vão aparecer 2 versões dessa mesma figura, que junta o touro, o sexo e o labirinto, na mesma imagem. E aí eu fiz 3 versões, pensei que isso ia ser a capa, acabou que isso foi engolido pelo miolo, e assim foi. Esse é um olho triste. Ele feito de linha. Eu tinha esquecido dessa figura. Esse foi um que eu fiz assim, pensando bem na qualidade do Minotauro que a Ruth cria, assim, que é a fragilidade, a condição, o limite mesmo da condição dele estar preso. Então, um pouco passivo, ao mesmo tempo, ele faz o que ele pode, mas, ao mesmo tempo, ele não pode tudo, né? Então, tem um limite ali da própria condição de um corpo meio humano preso num animal. Esse é um bem peludo e sangrento. Esse é uma segunda versão da capa, que é quase uma mulher, né? Esse touro. Ele parece com a mãe dele, eu acho. Tem uns olhos delicados, né, sofridos. E esse já entra a ideia do espelhamento e da suavidade e de um lado mais denso. Então, eu criei com essa variação. São as variações de olho. Mais um. Esse é o mais boi da cara preta, assim, mais bravo, mais masculino. E é o terceiro da mesma variação. Essa é a imagem também de um olho maior. Tiveram vários que eu achei que não iam entrar, que eu tinha descartado, e, na verdade, como conjunto, eles se sustentam. Uma imagem sozinha, às vezes, ela não é, mas dentro da edição, tem funções, assim, né? Uma imagem menos enfática, às vezes, ela é um impulso para a próxima, então a gente acabou entendendo que era importante que todos entrassem. E esse aí, por exemplo... Eu não gostava, aí quando a gente foi fazer a edição, precisava de um minotauro morto, e aí eu fiz só um esbocinho aí do lado esquerdo, tá vendo? E aí depois eu fiz o minotauro morto, que é isso aí. Esse eu fiz uns 4 para chegar nesse, não conseguia fazer até ficar satisfeita, acabou gerando esse aí. E essa é uma das que eu mais gosto, que a gente resolveu colocar logo no começo do livro, primeira imagem. Ela vem antes dos textos. Atualmente, ela fica na porta do meu ateliê. Foi o que eu fiquei para mim. Você assim. podia deixar essa figura aí. Tá. Quando eu começar a ler. Tá. Tá bom? A outra coisa que eu ia mostrar era o próprio livro mesmo, o arquivo do livro. É isso. Pelo menos a maneira como eu vejo o trabalho da Júlia, a ilustração é uma leitura, né? Não é um simples enfeite do livro, é uma leitura, a leitura que ela fez. Então, eu acho que nós somos coautoras.
Esse livro, a primeira edição, foi em 2004. E essa edição atual é de 2015. E essa de a de 2004, apesar de eu não gostar da edição, ela esgotou. Foi por uma editora do Rio, chamada Lamparina. Acho que o Minotauro deu azar na Lamparina, que ela apagou, acabou a editora. E ele ficou na gaveta há anos, ficou parado. E eu estudei muito o Minotauro, li muito sobre ele. Ele está na minha memória há muitos anos. A maneira como eu escrevi esse livro foi surpreendente para mim mesma, porque, como outros livros que eu já escrevi, principalmente quando é ficção ou poesia, ensaio menos, né? As coisas vêm prontas, as palavras vêm prontas. Eu não faço plano, eu não sei o que vai acontecer. É como se fosse assim, uma surpresa o que vem escrito. Eu fico lendo como se fosse a primeira vez, né? E esse livro, eu quero testemunhar que ele me assusta. É um livro estranhíssimo. Eu acho esse livro muito estranho, eu não acostumei com ele até hoje. E também não fui eu que escolhi para trazer ele aqui, foi a Lisle que me convidou, né? Mas, de qualquer maneira, é realmente um livro que me causa um impacto. É estranho um autor dizer isso, né? Que livro mais esquisito que eu escrevi. Eu vou começar a ler o que eu já tinha preparado, apenas para ter um roteiro, porque são tantas coisas que vêm na minha memória com essa questão. O primeiro livro, esse interesse pelo Minotauro começou há muitos anos, quando eu estava ainda fazendo mestrado, e a minha orientadora me passou um livro de um autor italiano chamado Paolo Santarcangeli, chama O Livro dos Labirintos. E foi uma expressão dele que desencadeou tudo, né? Quando ele diz que é um mysterium tremendo, que é um monstro e uma vítima, ao mesmo tempo, monstro e vítima. Eu não sei por que isso, eu nunca esqueci disso, monstro e vítima. Isso ficou na minha memória lá, trabalhando na minha memória, nos meus sonhos, né, nos meus medos, durante muitos anos. E eu vou ler um trecho do próprio Paolo Santarcangeli. Assim, a história do labirinto e do Minotauro atravessou incólume mais de 3.000 anos de história. Ele contém, com efeito, um tema mental de uma relevância universal, misturado de angústia e de esperança, capaz de alimentar uma espécie de pesadelo intelectual, muito próximo da loucura e em outro plano da meditação dos sábios. Isso com a ajuda da mesma imagem e da passagem longa, tortuosa, cheia de perigo e de ardis, ao fundo do qual move-se alguma coisa, talvez o monstro, talvez o tesouro, talvez os dois ao mesmo tempo. Mas, igualmente, a animalidade, a sua tristeza, sua inocência, sobre as quais pesa, apesar de tudo, um destino atroz. Uma animalidade à qual está ligada a humanidade. Pois se o Minotauro nasceu, inocente e vítima, de uma união monstruosa, por que deve expiar uma falta que não cometeu? Se, entretanto, é necessário expiá-la, nenhum de nós é, no fim das contas, nem mais nem menos responsáveis que ele, e, por conseguinte, nenhum de nós é responsável, e, no entanto, a mesma moira pesa sobre nós. Ele é mirum, é admirum, é fascinans, e diante do caráter animal e, ao mesmo tempo, humano do mito, ficamos marcados pelo tremor e pelo estupor. Então, as palavras latinas, né, têm um peso, elas são poéticas em si. Essa força poética de algumas palavras.
Minotauro, o insuportável, me tema o arquétipo. Sonhei com ele em sonhos tão antigos que sei como o monstro nos visita para, guia singular, nos apresentar o labirinto, onde o encerraram, mas é sua casa, sua caverna, seu oco no mundo. Meu labirinto era floresta de árvores altas e cerradas, sem espaço entre elas, mas é por onde andamos e vivemos, atrás de um sentido que pensamos habitar, desde sempre e para sempre. Um centro, atrás da claridade que a noite faz desaparecer. A noite é um labirinto, com seus pesadelos que se repetem e que são nosso eterno retorno. Borges sempre soube que o labirinto é a linguagem que nos encerra e nos abre para o mundo, e totalmente aberta nos perde no infinito das vertigens. Citando Borges, o labirinto. Esse é o labirinto de Creta. Esse é o labirinto de Creta cujo centro é o Minotauro. Esse é o labirinto de Creta cujo centro é o Minotauro que Dante imaginou como um touro, com cabeça de homem, e em cuja trama de pedra se perderam tantas gerações. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro, com a cabeça de homem, se perderam tantas gerações, assim como Maria Kodama e eu nos perdemos. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro, com cabeça de um homem, onde se perderam tantas gerações, assim como Maria Kodama e eu, e nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, esse outro labirinto. Eu também, antes de conhecer esse texto-poema de Borges, escrevi. Asterion é um outro nome do Minotauro, né? Asterion é a estrela que ele tem na testa. Asterion visita texto, deixa-se apreender pelas linguagens, cai em armadilhas por desespero em horas em que não se suporta. Tem ímpetos de aniquilar-se, de acabar com a fúria insana que lhe impuseram, de comer virgens, ficando preso nessa tarefa insidiosa que 1000 escritos lhe impingiram. Quer fugir deste destino que não escolheu, mas que estava, para sempre, escrito. Ao contrário do que se pensa, Asterion está submetido a uma flecha, a um raio que ultrapassa pela força de sua velocidade. Sobre o livro Minotauro, o insuportável desígnio, quero dar um testemunho. Ele veio à minha escrita sem que eu nada planejasse. Vinha em fragmentos, prontos, e minha escrita me ditava o que estava no meu desejo, sem que eu soubesse. Era como se Teseu aí entrasse, com os fios de Ariadne, essa mulher traidora e traída, cega de um amor que interditava qualquer razão, pois assim é o amor, minotáurico. Nesse livro, ouvi vozes femininas de mulheres apaixonadas pelo Minotauro. A linguagem é labiríntica, porque nos comanda e vem do inconsciente, onde o real não tem borda e nos costura, com seu desejo de achar um porto que só existe se o construímos com nossas palavras. Logo, não existe. Só existe em nossas palavras, que nos salvam e nos perdem. E nem o Minotauro escapa de se perder, e sabendo desse desígnio, se entrega e morre, como nos conta o mesmo Borges. Esse novo Minotauro sempre acata de um centro, que seja o Aleph, que não tem centro, onde me ceguei em seu buraco negro de retina e fiquei que nem Borges, cega, a ponto de não conseguir sair desse centro obscuro e abscônditos. Procurando, encontrei o livro dos labirintos,
de Paulo Sant'Arcangeli, que me fascinou quando li, pois logo cegou-me, nomeando o Minotauro como um mistério tremendo, monstro e vítima. E na descoberta desse segredo, imaginei sua dor, a dor de sua sina, seu desígnio, como toda sina, como todo desígnio que se perde na aurora dos tempos, sempre inventando culpas a que nos submetemos, como ele, Astério, aquele da estrela na testa. Né? Talvez esse livro seja um livro sobre a culpa, não sei. Sobre a violência, não sei. Sobre o amor, não sei. Sobre o amor violento, sobre o amor da violência, sobre a violência do amor. Mas Astério não morreu e ressurge em cada corpo, em todos os tempos e lugares, em cada olhar de cada mulher que ele mira e se faz desejar, fazendo-a estranha, desconhecida para si mesma, mesmo diante do mesmo espelho que a reflete sempre às mesmas horas. Astério surge como sombra, como luz, como faísca que queima cada parte de um corpo que não conhece as próprias entranhas, impróprias ao bem amar, bem viver. Sempre há uma porta desconhecida por onde foge ciclicamente Astério do labirinto que o encerra. Talvez esse texto fosse proibido aí por essa onda de violência contra os textos, contra as artes, contra tudo que está acontecendo. Né? Afinal, é um amor estranho, é um amor desumano, ou talvez humano, demasiadamente humano, como diria Nietzsche. Sempre há uma porta desconhecida por onde foge ciclicamente Astério do labirinto que os encerra, estranha morada, que é cárcere e ponto de fuga, desenhada pelo arquiteto, já preso pelos seus desígnios, esse Dédalo contaminado pelos odores do corpo do monstro, Dédalo infiel a seu desenho, traidor das linhas de sua fantástica arquitetura. Dédalo, também sua vítima, deu-lhe dimensões de espelho, onde se miram as mulheres do mundo, sempre à busca de um rosto, que só se faz ver pelos olhos vermelhos do touro, que lhes injeta sangue, sêmen, o odor e o esplendor de uma inaudita alegria. E assim ele volta de suas mortes, ciclicamente. Imaginei um minotauro ferido antes de sua morte, um minotauro que sabia de sua morte, um minotauro que tinha o saber de sua tragédia, pois era monstro e vítima, senhor de sua infelicidade, dono de sua dor sem limites, herdeiro e subjugado pela luxúria de sua mãe, traído pela irmã, odiado pelo pai, Minos, esse outro, marcado pela linguagem dos deuses, enfeitiçado por sua esposa, destinado a ejacular tristemente bestas venenosas, serpentes, escorpiões, escolopendras. Punido pela morte, afirma ainda Paulo Sant'Arcangeli, e é uma morte, ao mesmo tempo, necessária e injusta. Para quem não sabe, ou já se esqueceu, né? Minos, rei de Creta, não é não, achei que era o alto-falante. Para quem já se esqueceu, Minos, rei de Creta, ganha dos deuses um touro branco. E Pasífae, sua mulher, se apaixona pelo touro branco. E ela se veste com uma capa, com uma armadura de ovelha, para se fazer possuir pelo touro. E daí nasce o Minotauro, né? Para ódio, para a ira de Minos, que o encerra no labirinto feito por Dédalo. E no centro desse labirinto fica o Minotauro, né? E de 7 em 7 anos,
ele deve matar, comer 7 jovens, 7 mulheres, 7 rapazes, né? Até que Ariadne, que, afinal de contas, é sua irmã, Ariadne é irmã do Minotauro, já que ela é filha de Minos. Ela dá a Teseu a linha, o fio, que vai até o centro para ele entrar e poder sair. E assim Teseu mata o Minotauro. Aí, quando ele sai do labirinto, ele abandona Ariadne, que acaba sendo atraída por Dionísio, né? Baco. Então, continuando. O texto é labiríntico mesmo, porque está todo misturado, com o de Santa Arcângela, com o de Borges, com o meu próprio. No final das contas, para mim, esse Minotauro, essa figura, virou um arquétipo, virou uma figura mítica, mas assim, válida até hoje. Ela mora em nós. Só uma mulher não suportou o segredo, o inenarrável, o inumano que esse filho de Pasífae herdou. A cada uma delas, ele impunha a armadura, o couro perfurado de novilha por onde as possuía. O ardil da pele de vaca é o ardil da ponta do prazer mais agudo, que só a bestialidade consentida permite, mas só se for em absoluto segredo, mesmo que o mutismo passe pelo olhar da medusa. Então, esse olhar está sempre presente, no caso do meu texto, né? O olhar verde da medusa, elas descobrem, é o do horror, mais magnificamente vivido, no gozo máximo de um instante mínimo, o átimo. Só uma mulher pode revelar como ele se exauriu e como pôde vê-lo em seu desamparo, sua assustadora fragilidade, como um menino em cujos olhos refletia-se a imagem longínqua de uma mãe morta. Então, esse Minotauro é um Minotauro frágil, é um Minotauro melancólico, né? Esse Minotauro que eu imaginei. De onde é que eu tirei isso? Não sei. Imaginar um Minotauro melancólico, frágil, infeliz, né? Imaginei o Minotauro amado pelas mulheres de todos os mundos, todos os séculos, a seguir trilhas estreitas para encontrá-lo. Citando: a fragilidade do tolo o torna feminino e pequeno, como uma criança. Mesmo assim, as mulheres o amam. Mesmo assim, elas guardam o segredo que o faz mais frágil ainda, já que é prisioneiro das palavras que escreveram sobre ele, sobre o seu poder de violação, a falácia do seu incontido desejo, que é fazer possuir todas as fêmeas, uma a uma, como uma sina, uma obrigação, um destino que mantém o mito da sua ilimitada potência, sua glória e sua maldição. O silêncio feminino pode ser outra dimensão de sua morada, o quarto irrevelado do labirinto, seu descanso, sua pausa, construído pela compaixão de Dédalo. Sob as ordens de Pasífae, essa mulher que conhece a herança de seu filho e o desvario de amor que ele provoca sem cessar, com delícia e dor, pois o tremor que Asterion provoca tem o ímpeto de um abalo mortal, abalo dos limites, experiências das últimas fronteiras dos corpos, cujos extremos são peles que se abrem em flores, antes fechadas, coroladas abruptamente. É o que fez Ariana hesitar diante dos odores, dos calores e da revelação de que nada disso era estranho às suas estranhas insabidas. Foi por um triz
que não se deixou atravessar pelo touro fixo, ali, no auge de um fascínio, que subitamente se desfez no esmorecimento provocado por essa mulher regida pelo movimento de uma linha, um fio, apenas um fio, derrotou a potência viril de Astério. Eu pensei muito no desenho da Júlia, porque ela trabalha muito com fios, com linhas, e essas linhas vão se enovelando, né? Essas linhas vão se construindo, não só a partir por esses desenhos, mas com tudo que ela faz, né? A Júlia olha para as coisas mais mínimas da natureza, as folhas, as sementes, os caules, e começa, às vezes, por um fio que vai escorrendo. E por esses desenhos, a gente vê por esse olho, né, esse olho, como que ele é cheio de linhas, como que é um olho, um olhar franzido, mas, ao mesmo tempo, esse olho negro que se olha, porque no livro esse olho é um olho que está se olhando no espelho. Ele se olha no espelho. Diante do corpo morto de Asterion, as vozes das virgens choraram, porque elas amaram o medo, a dor, a suprema epifania que seu corpo lhes deu, único na vida, o belo e o monstruoso, mudo no âmago que esplende, explode, uma dor mortal diante do seu corpo quente, ainda não totalmente inerte. Por que nesse livro, o insuportável desígnio, as mulheres amam o Minotauro? O que na virilidade as atrai? O que nessa virilidade marcada pela fragilidade? Esses foram os fragmentos que eu escolhi. Há outros, né? Mas vamos ver se, na medida, se a gente conversar um pouco sobre esse trabalho, eu volte a ele. Obrigada. Pode ser, se houver, né? Ruth, uma alegria muito grande ter você e a Júlia aqui, e queria parabenizar vocês pela brilhante palestra e conversa com a gente aqui. A minha questão que eu queria colocar é a seguinte: o Minotauro é interessante que a parte animal dele é justamente a cabeça, que seria a nossa parte racional. E o corpo, né, do bicho é humano. Então, há uma inversão aí interessante, né, nessa questão. Como que, no seu livro, que eu não vi assim, uma ligação no que você falou justamente a respeito disso. Como que você trabalharia essa questão? Eu não sei. Eu posso pensar assim, afinal, a cabeça é a razão? É a razão ou é a desrazão? Né? A nossa cabeça, ela é mais louca que o nosso corpo, muitas vezes, mas ela rege esse corpo, né? Ou, às vezes, ela tá tão dividida do corpo que nós nos vemos divididos mesmo, como ele. E essa animalidade que a gente tenta, ainda mais a nossa cultura, tenta separar a humanidade da animalidade, na verdade, ela está aí, né? Então, a cabeça, ela é animal também. Eu estou lembrando, isso me vem na memória, porque eu tenho um autor francês que eu gosto muito, que é o Pascal Quignard, que eu e a Yolanda Vilela acabamos de traduzir, em que ele está sempre preocupado com as origens. E ele vai dizendo, para a gente não se esquecer da nossa animalidade. Nos nossos ossos tem os peixes, nós temos um rabo também, nos nossos ossos, na nossa vida, né? Então, ele vai falar dessa animalidade o tempo todo. Então, o não esquecer essa animalidade
eu acho que torna a coisa atual, porque faz parte da nossa cultura esquecer. Eu estou me lembrando do livro da Marister Maciel, né, Animalidades, que é um belíssimo livro, não sei se todo mundo conhece, que ela faz um trabalho muito precioso e muito delicado sobre essa questão. Mas é diferente, né? O que eu estou colocando aqui é alguma coisa, como eu disse no princípio, estranha a mim mesmo. Essa animalidade e esse fascínio que ele provoca. E é um fascínio recalcado. É um fascínio que nós não confessamos. É um segredo. Eu acredito que seja um segredo da humanidade, não só das mulheres, né? As mulheres talvez assumam de forma mais visível os meandros da cultura, os labirintos da cultura, e tornam esses labirintos, dão uma visibilidade a esse labirinto pelas suas vozes, pelos seus corpos, pela estranheza dos próprios corpos, né? Por isso que nos faz tão estrangeiros a nós mesmos. Esse estrangeiro, talvez, seja o Minotauro. O Minotauro é apenas um nome. Minotauro. Tem o nome do pai aí, Minos. O nome do pai está aí. E eu acredito até que seja uma história bem psicanalítica mesmo, da forma como eu escrevi. Esse pai está presente o tempo todo, mas é um pai cruel. Minos foi um pai cruel para o Minotauro, por esse filho que ele rejeitou. Quer dizer, não foi filho dele, filho da mulher dele, filho de Pasífae, né? Então, essa ousadia das mulheres diante da animalidade, talvez, é o que dê visibilidade a essa figura. Eu imagino. Acho que esse ponto que me chama muita atenção, do olhar, que aparece muitas vezes ao longo do texto, talvez tenham outras partes que isso aparece mais. Eu quero só contar a primeira versão desse livro, a primeira edição, chamava As Aporias de Asterion. Aporias, quer dizer, esse não lugar, essa coisa que aponta para uma perda de caminhos, e, ao mesmo tempo, para um excesso de caminhos. Foi feito... Depois eu impliquei com essa palavra, aporias. E eu preferi o insuportável desígnio, porque o desígnio, ele aponta com o dedo, né? Você é isso, eu te nomeio o monstro. Desse desígnio, talvez seja o nosso DNA, desse DNA você não escapa. O que você está lembrando? Eu estou procurando olha, por exemplo, dentro e fora do espaço, dentro e fora do tempo. Então, Asterion vive pelos séculos afora, pois, como todo ser de exceção, ele aparece e desaparece, sofre metamorfoses, sem que a elas modifiquem sua matéria singular. Seu corpo reaparece de tempos em tempos para fazer que os homens se reconheçam nele. Em vão. Os olhares que, porventura, os veem, não se fixam nele como se houvesse uma opacidade provocada por sua imagem. Algo é incapaz de chegar às retinas humanas. Ele que é o limite das formas conhecidas, formas a que não falta uma beleza viril, que se faz admirar de relance, como as coisas excessivamente belas o fazem, provocando uma certa estranheza diante de uma inteiridade desejada e temida. De alguma forma, ele se faz reconhecer por traços e pela aguda impressão que sua presença provoca, mesmo que os olhos se fechem a ela. De novo se constroem labirintos, como um impulso irresistível, mas os arquitetos lhes dão outros nomes, mas sempre são construções que se diferenciam das outras que enchem as cidades em todas as épocas. São lugares que têm um centro ou mais e podem ter linhas curvas ou retas que acabam aprisionando quem entra por seus estreitos corredores. E, enfim,
continua e vai passando por imagens e por modos de olhar e pela questão da visão e do espelho e eu acho até que essa condução para o labirinto acontece no texto, né? São os olhos, mas eles também estão cegos, tem a opacidade e tem o limite mesmo do próprio labirinto, que eu acho que é o que dá esse ponto cego também, né? O ponto cego. E há muitos livros, né? Então, A Bela e a Fera, por exemplo, esse amor, a fera, é uma variante desse mito, né? Há outros livros da literatura brasileira. O livro que me acordou para o Minotauro foi O Corpo Vivo, do Adonias Filho, na época que eu estava fazendo mestrado. Então, esse corpo vivo, no final das contas, passa-se no sul da Bahia, na época do cacau, mas é um livro completamente diferente do Jorge Amado. É um menino que viu a sua família ser massacrada por causa do cacau. Então, ele vai ser criado por um índio para a vingança. E a selva onde ele vive, no tempo todo, ela é chamada de labiríntica, labirinto. Isso se repete sem parar, né? A solução do livro é bem cristã, na medida em que ele encontra o amor e consegue sair do labirinto, né? E talvez seja uma solução um pouco romântica mesmo. E outros livros, né? Por exemplo, A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é um livro que eu gosto muito, também tem uma figura encerrada num quarto, que é uma espécie de sintoma daquela família arruinada que vai perdendo todo o brilho, toda a riqueza, e lá ele está como um bode expiatório, né? O Minotauro, no final das contas, é um bode expiatório, que é uma figura mítica também, uma figura das cidades, aquele que deve ser expulso, né? Fora dos muros. Apartado. Né? Deve ser apartado. Bom, no final das contas, nesse texto que eu escrevo, eu falo assim: penso em outros amores bestiais, como o da Bela e a Fera, também estudado à exaustão, mas ainda um mistério, talvez o mistério tremendo da sexualidade feminina. E continuar falando sobre essa questão não acaba. É labiríntica. Ela vai se enovelando, dando nós, se abrindo, se perfurando, né? No final das contas... Mas o que me chamou muita atenção dessa cabeça de touro que você falou, tem um ponto do inexpressivo, porque é como se ele tivesse com uma máscara que impedisse alguma expressividade, que fosse de algum sentimento propriamente. O seu Minotauro não tem expressão facial, é isso? Em alguns momentos eu sentia que era como se o sentimento tivesse preso dentro daquela cabeça de touro, né? É claro que a expressividade violenta do corpo, ele comia, né, as vítimas, mas era um corpo preso numa cabeça de touro, ou uma cabeça de touro presa num corpo de um homem. Eu não tinha pensado na cabeça como uma máscara. Mas isso é tanto do teatro grego, né? Essa questão da máscara, a gente podia pensar mais nisso. Mas eu imaginei uma coisa quase como uma carapuça, que o olho talvez fosse o lugar possível da lágrima, ou que o sofrimento estaria expresso. Eu cismei com esses olhos pela quantidade de aparições do olhar e da visão, né? Mas eu sempre imaginei que fosse um ponto em que o humano talvez estivesse em contato com o monstro. O esquisito é que depois, alguns anos depois, eu tive um troço no olho que chama buraco na mácula da córnea, e que, se não tivesse sido diagnosticado a tempo, dava cegueira mesmo, né? O buraco na mácula da córnea. É até bonito, né? Diagnóstico. É bonito uma ova. Buraco na mácula da córnea. O nome é bonito. Não, o nome é bonito. Quase poético, buraco na mácula da córnea. É bonito o nome, dava um poema mesmo, esse buraco aí.
buraco na mácula. Eu achei muito interessante quando a Ruth falou sobre a máscara, a possibilidade de ser uma máscara, porque realmente, de fato, nos primórdios do teatro grego, os atores, ou as primeiras formas de comédia, né, principalmente em regiões além da Ática, como na Dória, na região dórica, por exemplo, era comum os atores cômicos, principalmente, usarem máscaras. E a comédia influenciou a tragédia. As primeiras formas de drama foram realmente cômicas e não trágicas. Eu estou pensando no Dionísio, né? Claro. Que também tinha as festas dionisíacas, falocêntricas ou falofóricas. Exatamente. Né? E essa máscara também ele usava. Não sei se nas festas o Dionísio usava a máscara do touro. Não sei. Mas o que me chamou a atenção na pergunta do Gifone e da resposta da Júlia foi essa máscara que não tem expressão. É uma máscara que, há anos atrás, eu escrevi um livro sobre o pássaro, e eu pensei, o pássaro não tem expressão facial, o pássaro não expressa, o pássaro não fala, o pássaro não ri, o pássaro não chora. Né? Então, essa impossibilidade, esse cárcere da palavra, no final das contas, esse rosto é um cárcere das palavras, que nós não sabemos o que ele falou, se é que ele falou, se tem algum texto em que ele fala. Eu li muito sobre, aqui nesse livro do Detienne, que chama A Escrita de Orfeu, o primeiro capítulo é sobre o labirinto. E eu não me lembro dele ter falado da máscara. Ele fala do machado, né? Do machado de duas achas, que é representação do Minotauro. Eu não cheguei a pesquisar muito disso, não. Mas está apontando para uma dubiedade aí também, né? Para uma faca de dois gumes. Quando a gente fala faca de dois gumes, o que significa isso? Né? É alguma coisa cortante, alguma coisa mortífera. Não sei. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, mais uma. Não um diálogo, na verdade, porque eu gostaria de saber se você tocou no problema da linguagem, especificamente, a relação Minotauro e linguagem, ele enquanto monstro, e monstro que é vitimado, né? Se tem alguma relação, talvez, eu não sei, eu pensei em Héracles, alguma relação com o processo civilizador, porque Héracles é uma besta que mata monstros, que morre como um monstro, como efeito, a sua morte é um efeito de uma das mortes que ele havia cometido antes, que é o veneno da hidra de Lerna, e ele morre também completamente desfigurado e se vê como se fosse uma moça, gritando, gemendo, não mais como herói. Tem aí uma vítima, é um monstro que foi vitimado para que a vida social fosse possível numa relação quase que homogênea com a própria função da linguagem no mundo antigo. Mas, olha, se haveria isso... O que mantinha Creta inteira era o sacrifício, né, do Minotauro. Então, depois que ele morre, eu não saberia responder se houve uma decadência da cidade. Porque é uma cidade marcada por amartias, né? Por essa audácia diante dos deuses, alguma coisa transgressiva, né? Então, Creta é marcada por essa transgressão o tempo todo. Então, a questão da destruição e da decadência é alguma coisa a pensar. Não sei. Porque ele é um bode expiatório enquanto ele está lá dentro, enquanto ele está preso. Na medida em que ele é morto, eu não sei qual que seria a função dessa morte. A função dessa morte, ela é provocada por uma traição, que é a traição da Ariadne. É uma traição. E é uma traição, no final das contas, por amor, né? Porque ela se apaixona por Teseu. E essas variantes dos deuses gregos são muitas, né?
Na TV curta tem uma série sobre esses mitos gregos, com ilustrações belíssimas. Eu acho até que são mais ilustrações, e as da Júlia são leituras. Aí ela está aí com os fios dela. Então, nessas variações do mito de Teseu, Teseu era um herói um pouco irresponsável também. Ele não tinha tanto essas características dos outros heróis. Mas, enfim, o herói grego, essas personagens, eles não têm uma unidade, né? Eles são duas coisas ao mesmo tempo, eles são imprevisíveis, eles erram, eles são sempre marcados por um erro, por uma vingança. Então, é uma história das vinganças, das cobranças e das traições, que está aí nessa história. Na maneira como eu imaginei essa história, não está tão dentro do espírito grego, não. Eu acho que é mesmo uma releitura, né? Nesse caso, eu acho que eu fui bem infiel ao mito, né? Eu nunca vi nada escrito nesse gênero. E eu caí na besteira de ir num congresso de letras clássicas. O pessoal das letras clássicas, eles são seríssimos. Então, toda a discussão deles sobre a Grécia, sobre todas os discursos e tudo mais, não entra em interpretações assim desvairadas como essa. Que essa interpretação é uma interpretação um pouco louca, né? Mas não deixa de tem um grão de loucura e um grão de verdade, né? Tem as duas coisas. A verdade da loucura. Tem. Minotaurina. Minotaurina. Porque acho que para você escrever do ponto dessas pessoas capturadas, dessas vítimas capturadas pelo monstro que é vítima, a monstruosidade desses encontros, né? Você escreveu esse texto sem muito elaborar ou esboçar alguma coisa prévia, né? Não, prévia não. São fragmentos que foram se sucedendo. Eu acho né? até que parece que eles são cuidados, né? Essas histórias são assim, elas vieram num jato, elas vieram prontas. E é por isso que tem uma coisa também, pode até ser do ponto de vista da tradição clássica, dos textos, infiel, mas tem uma fidelidade tem um casamento com o monstro, né? Tem uma união com esse monstro, uma aliança de alguma forma. Monstro, Tanto que eu lembro que quando começou a surgir essas figuras mais frágeis e femininas do Minotauro, que eu falei, não, Ruth, o Minotauro é a Ruth, então precisa ser um Minotauro feio. Eu não sei o que os homens daqui acham, mas um rapaz que eu conheço, não tem tanta proximidade, mas ele falou, até que, enfim, uma mulher fala a verdade sobre os homens. Será? Não sei. Eu me lembro que eu anotei até um pedaço de um poema, deixa eu ver onde é que ele está, do Marcos Pedroso. Que ela aparece, ó. Meu amigo. Ela está olhando para o Minotauro e o Minotauro está olhando para ela, tá vendo? Na nossa capa. Agora eu vou ter que Depois vocês achar pegam para ver de o perto. que o Marcos escreveu. Eu não estou achando no meio dessa papelada aqui. Pode passar. Esse é o meu. Ele fala desse não saber, né? O não saber sobre as mulheres e como as mulheres também não sabem de si. Elas não têm o saber de si próprias. Aqui, o poema dele. Marcos Pedroso, não sei se todo mundo conhece, o Gifone conhece. O universo feminino é um destino que jamais saberei, nem elas, nem eu. Eu acho que ninguém sabe do próprio destino, né? Talvez as mulheres falem mais ou expressam mais, né? Falem antes, né?
Pois é. Não é à toa que Freud inventou a psicanálise com as histéricas, né? Exatamente porque elas falavam. E, pelo menos, ele escutou. Ele ouviu. Ele ouviu aqueles relatos que não deve ter sido fácil de ouvir, não. São mulheres do Minotauro. É isso. Só queria colocar aqui uma coisa que eu acho extremamente irônica com relação ao Minotauro. O grande jogo que havia em Creta era a tauromaquia. O que era a tauromaquia? Era desafiar o touro e pular em cima dele, por cima dele. Pois é, tauromaquia é coisa de homem, né? É. Mas é uma coisa interessante, que é... Pois é. Tem mulher também. Eu fiz questão de ir em Creta, e de ir no Palácio do Minos. Eu fiquei muito decepcionada, né? Fiquei decepcionada porque estava cheio de turistas, cheio de gente, e eu queria saber qual a verdade que poderia haver, onde que estava aquela verdade, mas é impossível, né? É impossível. Tantos anos depois, impossível. Mas, pelo menos, a lenda podia criar um lugar meio sagrado, né? Onde é que está esse labirinto? Na nossa cabeça, né? Talvez mais do que em qualquer lugar. Mais alguma questão? Desculpa. Como que o desejo da mulher pode ser colocado como algo monstruoso, né? Pelo menos amedrontador, né? Quando ela deseja muito, mesmo que seja algo animalesco, ela vai conseguir. Mas o que vai gerar também é monstruoso, né? Alguma coisa tão perigosa, perigosa, tão quando complicada. Platão expulsa os poetas da cidade, devia ter expulsado as mulheres também, né? Porque elas são perigosas, né? São. Elas destroem, elas transgridem a ordem, porque a lei é feita pelos homens, né? E aí eu acho o aspecto triste da história. Né? Porque o desejo dela vai se tornar, né? O que vai ser gerado do desejo vai ser monstruoso. Vai ser monstruoso, né? Pelo menos então, tem monstruoso. Lado bem trágico Monstro é o que não deve ser mostrado, né? Exatamente. É o que como se ele não pudesse ser mostrado, né? Então, É. eu acho esse lado triste da história. É a humanidade, né? É. E a luta do feminino, né? É. Como que tem Exatamente. Muito, e o feminino está aí, não está só nas mulheres, né? Para as mulheres. Não está só nas mulheres. Exatamente. Porque eu fiquei achando que o meu Minotauro tem alguma coisa de feminino. Eu acho que é o que pega no olhar. Essa coisa da cabeça monstruosa, né? A única coisa que fica mais humana no bicho é o olhar. Né? É a única coisa que conecta. Ele tem uma fragilidade, né? Porque ele tem consciência desse destino infeliz. E numa das partes do livro, ele vai no final dos corredores e se olha no espelho. É esse olho. Não sei por que isso teve tanta importância para mim. Ele ter se dirigido a um único espelho pequeno. Era um espelho pequeno, que só cabia o olhar dele. E é como se, na minha lembrança agora, ele chora diante desse olhar. Ele chora diante da condição humana. É uma condição humana. E ele é o testemunho disso, né? Ou ele próprio. Que não tem si mesmo. É triste isso. Só colocando mais uma coisa, o olhar, né? O olho é o espelho da alma. E o buraco na mácula da córnea. Buraco. Na mácula eu tenho que falar depressa, senão eu esqueço. Na mácula da córnea. Buraco na mácula da córnea, na mancha da córnea. Eu anotei mácula. Mácula também é mancha, é pecado. É pecado. Então, quando um espelho pequeno que só cabe o olhar,
ele só tem uma pequena entrada para aquele processo, que é o processo de introspecção e de aprofundar na própria alma. Eu tenho uma hora que eu falo que ele não tem si, ele não tem uma subjetividade, mas ele ganha essa subjetividade na hora que ele se olha no espelho. São momentos. É o reflexo do reflexo. É o reflexo do reflexo. E esse si que vai aparecer aí é doloroso. Para a condição dele, na hora, o saber que ele é preso de um destino, e o destino dele é criado pela mãe. Aquele desejo da mãe. Aí vai longe, né? Esse desejo da mãe, que o encarcera, que o prende, que o devora. Né? E é o único lugar de onde ele pode sair. Ele mesmo pode entrar e sair através desse olhar. Só ele consegue entrar e sair por esse olhar. Eu tenho vários exemplares aqui do livro, para quem quiser comprar. Eu quero. E, posteriormente, eu escrevi um outro livro que chama Minha Ficção Daria uma Vida. E não Minha Vida Daria um Romance, ao contrário. E eu começo dizendo que eu vim de um navio perdido no mar, um navio fantasma, habitado pelas mais loucas personagens. Esse navio perdido no mar, o Minotauro está lá. O Minotauro está lá. Só que tem que esse livro é posterior. Eu estou chamando ele de Asterion. Asterion, sobre quem escrevi numa noite da mais absoluta solidão, deixou-me uma lembrança inesquecível. Não há outro adjetivo, apesar de sua obviedade. Sei que os adjetivos, frequentemente, são tão repetidos que perdem literalmente seu sentido inicial. Meu primeiro olhar sobre Asterion causou-me um enorme impacto. Esqueci de avisar que eu sou uma mulher, mas penso que já o notaram, pelas concordâncias que a escrita vai fazendo. Sei com alguma certeza que não sou homem. Se fui, já me esqueci, e aceitei as vertigens do meu sexo, tão sujeito à loucura e seus desvarios mais incríveis. O Minotauro estava cansado, e tinha lágrimas que escorriam sem parar por sua face. Como eu era muito jovem, não me censurava ainda por indiscrições ou por barreiras que não devia transpor. Não sabia delas o que vinha a aprender mais tarde, por esses encontros imprevistos da vida, de todo o mundo, gente ou bicho. Estava preso, o Minotauro, a uma tristeza sem palavras, e ficou em silêncio por muito tempo, o que me deu tempo de admirar sua beleza, também tudo que o fazia temido. Então, o Minotauro é onipresente. Depois eu esqueci dele, graças a Deus. E quem que teve a depressão? Eu? O Minotauro. O Minotauro? O meu Minotauro é melancólico. A melancolia está... Ele é melancólico. Ele é melancólico. A melancolia é uma forma de depressão muito mais grave, né? Porque o sujeito não sai desse luto. Gente, então, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, vocês duas, pela delícia de conversa e pelo aceite generoso do convite. Voltem sempre.